Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro A Morte da Verdade, de Michiko Kakutani, Notas sobre a Mentira na Era Trump. E antes de começar a falar, sobre o livro propriamente dito, eu vou tentar dizer como é que esse livro veio parar na minha mão, porque ele acaba sendo um elogio à escola pública. Explico. No dia 5 agora, o meu enteado, Luca, fez aniversário. E nós tivemos a oportunidade de receber alguns garotos da idade dele. Ele tem 13, fez 14 anos. E os meninos e meninas que compareceram tinham essa idade também. E esse livro vem como presente de aniversário, né? E eu fiquei interessado de saber, são alunos do oitavo ano do Colégio de Aplicação da UERJ. E eu fiquei interessado em saber o que eles estavam lendo, né? Porque é um tema extremamente contemporâneo, mas extremamente adulto para uma garotada de 13 a 14 anos da escola pública. É claro que a gente que mora no Rio sabe que o CAP da UERJ, da UFRJ, o Pedro II, o Colégio Militar e algumas escolas públicas, municipais e estaduais têm um desempenho interessante ainda, apesar das deficiências que a estrutura administrativa apresenta. Então, eu fiquei interessado em ler e logo de primeira eu fiquei assustado com a quantidade de referências que o livro apresenta. Né? Ele tem basicamente 50 páginas só de referências. Na introdução você tem Obama, Hannah Arendt, diversos intelectuais norte-americanos que não fazem parte nem do meu repertório intelectual, Nietzsche, Papa Francisco, ou seja, um repertório que não encontramos nem na escrita e na reflexão de muitos jovens de 18, 20 anos e até mais velhos, e principalmente do grupo que está na universidade. Então, esse livro me foi indicado e pulou a fila dos livros que eu tenho que ler para a minha pós-graduação, para que eu tentasse entender e visse em que nível estão os alunos desse colégio, que são de 13 a 14 anos, como eu já falei, e eles estão no grupo que a gente chama de nerd. E quando eu chamei de nerd, ele falou, mas que tipo de nerd, Márcio? Porque tem vários. E aí eu fiquei conhecendo um que tem 13 anos e é um nerd do cinema, que faz vários recortes de filmes e cria vídeos, e foi capaz de rir, por educação, creio eu, quando fiz uma piada com Ghost e quando falei que eu vejo gente morta, enfim, essas piadas de tio que vocês já imaginam, né? Então, esse livro chegou na minha mão e eu resolvi parar tudo para ler, a fim de conhecer esse grupo. É claro que não existe uma uniformidade nem na escola pública, nem na privada, nem nada disso. Mas é legal pensar que a escola pública também produz isso e a gente vê pouco. Então vamos ao livro. O livro ele está composto em 9 capítulos, né? Criados com títulos muito interessantes, né? Um título O Declínio e a Queda da Razão, que lembra um livro clássico do Al Gore, As Novas Guerras Culturais, e aí a gente está falando agora de guerra cultural, A Felicidade dos Trolls com a Desgraça Alheia. Ou seja, são títulos que só eles já valeria uma aula, já valeria um vídeo, já valeria um debate, porque cada um deles é sempre muito bem referenciado, né? Como eu já falei, mais de 50 páginas de referências e notas. Então, já valeria um curso com cada capítulo para uma aula. Mas como esse não é o nosso interesse aqui, não vai dar tempo de tudo isso, vamos pegar os aspectos que ficaram, né, que me ficaram, e tentar guardá-los em vídeo para que eu possa, em um outro momento, consultá-los e todo mundo possa consultar. O primeiro momento do livro que chama muita atenção é a questão que está na capa, que é a morte da verdade, né? E ela vai pensar como essa morte ela representa, quer dizer, eu estou pensando com ela, né? Como essa morte representa o nascimento de um monte de outras coisas. Agora aqui acho importante fazer um parêntese, né? Claro que a Michiko é uma mulher madura, ganhadora do Pulitzer de jornalismo. Ela não está dizendo que foi inventada a manipulação do povo na semana passada. Não é nada disso.
O que a gente está pensando, e eu acho que ela está pensando, é que durante um certo tempo as nossas autoridades elas precisaram de alguma forma manter algum tipo de coerência no seu discurso. E isso se quebra, né, na atual conjuntura. Claro que ela vai citar, por exemplo, Bush, né, e a guerra do Iraque, né, como já algo assim, mas nada comparado ao que a gente vive hoje, né? Então, essa quebra da verdade, ela vai permitir o surgimento de esses outros temas que estão na pauta do dia e nas conversas de quem para pensar a situação política do Brasil, no meu caso, e do mundo, né? Pós-verdade, fake news, enfim, toda essa geleia geral que me faz pensar muito na liquidez, que aí é um conceito de um outro filósofo, que é o Bauman, né? Que é a liquidez das relações, a liquidez da verdade, ou seja, e aí em vários sentidos, liquidez como liquidação, como conclusão disso, e liquidez como essa coisa que a gente não consegue mais pegar. Esse é o primeiro aspecto do livro, que vai apontar como você manipula essa verdade para atingir os objetivos que a gente já está cansado de ver aí. O segundo aspecto do livro, que tem a tradução do André Cesar Nobai e Marcela Duarte, é a construção do reaproveitamento, né, o reaproveitamento de um discurso que na década de 60 e 70 foram a base do discurso de esquerda, quero dizer, falo com a Kakutani. Ela apresenta a ideia do desconstrutivismo, né, via Derrida, via Foucault, que é uma desconstrução que acontece através de um pensamento elaborado, complexo, inteligente, e que vai propor coisas que dentro de uma racionalidade mínima são interessantes, que é deixar claro para a gente que quem constrói a história é o que ganha a história, ou seja, a história contada pelos índios seria diferente da história contada pelos portugueses, né? Isso é um raciocínio óbvio, tranquilo. E claro que isso põe em cisma, né, ou isso cria rasuras na ideia de uma história compacta, né, e que autoriza a chegada de outras vozes para discutir a história. Só que o que é direita? Alguma direita, porque existem várias, do mesmo jeito que existem várias esquerdas, o que uma direita fez? Ela pega essa história e desmonta totalmente o seu arcabouço teórico, sua fortaleza intelectual, e simplesmente diz, não há história, do mesmo jeito que não há verdade. E aí você vai ter essa organização de que tudo que eu falo é o que o outro fala, né? Isso somado ao que a gente disse antes, do representante maior de um país e seus representantes não se sentirem na obrigação de terem coerência, você tem o que acontece nos Estados Unidos agora, que empresas estão fazendo uma espécie de loteria para saber quantas vezes o Trump vai mentir no seu pronunciamento, né? Ou seja, e isso aponta para um estágio de loucura social, né? Um estágio de loucura social, porque essas pessoas foram eleitas democraticamente, seguindo as regras do jogo, que prevêem não seguir as regras do jogo. Ponto. Né? Então, temos aí o primeiro momento, que é essa quebra da ideia de verdade, já antiga, e a utilização de um repertório intelectual que vinha de esquerda, mas ele é simplificado. Mas uma discussão que por acaso poderia ocorrer dentro da universidade, entre direitas e esquerdas, com arcabouço teórico poderoso, vem para a rua, né, através de um formato muito mais popular e menos respaldado, aonde impera a possibilidade da fraude, né? E assim, claro, você convence uma população que já tem um imaginário montado para cima de alguns demônios, vamos dizer assim, e dilui a capacidade de concentração também baseada na quantidade de informação criada. Certo?
Então, esses dois. Vamos então para o terceiro ponto, né? Então a gente tem uma morte, uma nova morte da verdade. Depois você tem uma captura do receituário da esquerda, do repertório intelectual da esquerda, utilizado de um modo mais simplificado, que interesse, né? E por último você tem, em terceiro você tem em consequência disso, um desmonte de um respaldo científico, né? De um respaldo do conhecimento. Claro, isso é verdade, porque se as vozes do lado de fora se avolumam e fazem mais força, por exemplo, para a escolha dos candidatos, do que um discurso lógico e coerente, a força de uma teoria, por exemplo, evolucionista de Darwin, vai ficar em quinto lugar entre as prioridades da população que está do lado de fora, né? Então, com o descaso pela validação intelectual, científica, autoriza que os governantes coloquem em determinadas funções não técnicos, né? O que é claro, a gente já sabe que a história prova que essa coisa do técnico também já em outros momentos não foi. Você botava cargos por influência política, né? Só que agora a questão é outra. Nem é político, nem é técnico, né? Você pega e coloca ali, sempre é político, mas vocês estão entendendo. Você coloca ali o genro, por exemplo, é o exemplo que ela dá, o genro do Donald Trump, para cuidar das relações internacionais dos Estados Unidos, né? E aí você tem o nosso desdobramento obscuro no nosso primeiro-ministro, sei lá, da Casa de Rio Branco, né? do Itamaraty. Então, você tem esse descaso que vai permitir, claro, alguma coisa que vinha antes, mas, de novo, antes, creio eu, e acho que é isso que está deixando um pouco estarrecido a texto, é que antes você tinha que dar uma satisfação, pelo menos superficial, né? Não é como você colocar, por exemplo, o filho do prefeito que fez psicologia cristã numa universidade norte-americana para ser chefe da casa civil da cidade, entendeu? Não é colocar como gerente um amigo do presidente na Petrobras, sempre a Petrobras. Enfim, então essas relações, claro que assim, se você fizer uma leitura para trás, você vai ver que isso já aconteceu antes. Só que a gente supõe que em determinado momento isso teria encontrado barreiras para que não acontecesse, né? E mais, para que isso acontecesse de formas sorrateiras, né? Agora não, a casa caiu. Esse é um outro ponto que ela apresenta. E para tentar terminar e dar uma conclusão a isso, para não ficar gigantesco, o outro tópico que eu chamo a atenção, acho que é o quarto, é a desaurização da informação. Estou brincando com a ideia de aura do Benjamin para a literatura e estou pensando também na morte desse valor metafísico da informação e, portanto, da formação. Vai ter a ver com o que a gente disse antes. Então, na relação do mundo em que nós estamos voltados para o eu, né? Essa era do eu, do self, que no Brasil a gente está discutindo isso há 20 anos, mas pelo que eu pude perceber, né? Nos Estados Unidos já tem 40 e na Europa 50, vai fazer com que a minha opinião, embasada apenas na minha opinião, ou em alguns... E a gente já está voltando para o mesmo assunto, ficando um pouco circular, alguns memes, algumas mensagens de amigos e pessoas interessadas via WhatsApp, vai fazer com que eu entenda que a minha opinião vale tanto quanto a da Mexico, né? Isso é muito interessante, você desmonta todo um repertório e consegue, com essa mobilização, a Mexico vai falar, e esse é um ponto que me chamou muito a atenção, porque está muito longe do imaginário que eu tinha. Ela apresenta uma Rússia poderosíssima. Então, o capítulo que se chama A Felicidade dos Trolls com a Desgraça Alheia, ela apresenta diversos
diversas fontes que apontam a participação da União Soviética, da Rússia, nas eleições norte-americanas, né? E claro, isso parece tão bizarro porque como assim a tecnologia russa seria tão poderosa para invadir o país do Vale do Silício, né? Como assim? Como? O país onde você tem as grandes tecnologias, né? E aí eu pensei assim, então a Hollywood mentiu pra gente, né? E claro, isso vai levar a imagem do Trump indo lá falar com o Putin para que ele deixe uma declaração de que não influenciou nas eleições norte-americanas. E isso traz uma outra questão, que é a capacidade de mudar de assunto, né? Ou seja, você constrói desgraças em cima de desgraças e muda de assunto. Agora a última desgraça, por exemplo, a gente está aí vivendo a queda da barreira de Brumadinho, que é uma continuação de Mariana, né? Porque a gente já vê esse filme, nada foi feito, agora com um custo humano inestimável, né? E claro que assim, um negócio desse a gente sabe, não acontece sem que ninguém saiba, né? Todo mundo está ali dentro, está vendo as coisas erradas. Há um pacto de silêncio social gigantesco diante da mentira, diante do descaso. E aí as consequências são sempre devastadoras. Não se trata aqui, nesse caso, evidentemente, de acusar o Trump ou o nosso representante aqui. Se trata de pensar que a estrutura social está ruindo, né? Porque, claro, se você desmonta a verdade nesse nível, porque a outra vontade de desmontar era teórica, você desmonta a base da organização social. Muito bem. O livro da Michiko Kakutani é sensacional. Eu estou assim, achando que todos os livros que eu estou lendo aqui são sensacionais e não é bem assim. Mas esse daqui, para a gente pensar o nosso mundo, é muito, 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 muito agora, né? Muito já. Claro que outras coisas vão surgir. E ele vai trazer as ideias assim. Dentro do livro você vai encontrar o Orwell com 1984, claro, né? Só poderia ser uma distopia para tentar pensar isso. Admirável no Mundo Novo do Huxley. Você vai ter o Stephen Zweig, que veio se suicidar no Brasil pensando a Europa nazista, quando eles achavam que Hitler não poderia chegar porque ele era apenas um palhaço histriônico, né? Então não chegaria tão longe. E tem a Hannah Arendt, como eu já falei, Papa Francisco. E com relação aos russos, é interessante que ela cita um nome que pra gente, obviamente, assim, parece que de certa forma nós ainda estamos atrás de uma cortina de fumaça, ainda que acabamos de ter uma Copa do Mundo na Rússia e que os comentários são sempre elogiosos, mas ela fala que o grande pensador russo de propaganda atualmente e que é responsável de alguma forma por essa espetacularização do representante máximo, ou seja, o que é o Trump, né? Se não um ser circense no pior dos sentidos e no qual caiu o poder do mundo. Então ela vai dizer que o responsável por isso é o Vladislav Surkov, que é um gênio da propaganda russa, o mestre. Eu com certeza não conheço absolutamente nada, né? Mas, repito, se a Rússia tiver com essa bola toda, Hollywood enganou a gente direitinho, né? Bom, e tudo isso para terminar dizendo: viva a escola pública, né, gente? Viva a escola pública. A gente se vê. Tchau.